A água, quando apodrece, ela gera doença. Ela acidifica o nosso corpo, o nosso sangue e gera doença. Eu vou te ensinar como lidar com a decepção, frustração e o que você pode e deve fazer para se libertar disto. Eu vou te ensinar uma planta medicinal que ela tem um poder fitoenergético de te auxiliar no processo de jogar para as águas, ou seja, de se libertar de eventuais frustrações, decepções e emoções negativas acerca de pessoas e eventos. Fica comigo até o final deste vídeo e você vai entender. Como lidar com decepções e frustrações? Em primeiro lugar, é importante entender o porquê de nos decepcionarmos e de frustrar e de nos sentirmos frustrados. Nós nos decepcionamos porque nós depositamos uma expectativa exagerada em algo ou alguém. E quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que elas acontecessem, vem a decepção. E aí nos colocamos a julgar, lamentar, julgamos o outro, julgamos a nós mesmos por termos permitido cair, nessa armadilha de depositar uma esperança, de esperar algo de alguém. Eventualmente você fez algo e esperou algo em troca. Eventualmente você criou uma imagem acerca de algo ou alguém e depois descobriu que aquilo não constituía a verdade. E isto faz com que nos sintamos decepcionados, eventualmente frustrados. A frustração já é algo um pouquinho pior. Então, se a sua decepção for, ela tiver ela tiver focada na questão do amor, do sexo, ela pode atingir um órgão reprodutor. Se ela estiver focada, muito profunda na questão afetiva, de criar vínculos, ela pode afetar os seus rins. Mas se ela abalou a sua segurança, ela pode afetar o seu pâncreas. Se ela gerou em você uma raiva, um desejo consciente ou inconsciente de se vingar, do outro ou às vezes até de si mesmo, ela pode atingir a tua vesícula, ela pode atingir o teu fígado. E se ela se instalou de uma forma muito grave, ou seja, muito profunda, ela pode gerar aí um tumor em alguma parte do corpo que teve maior ressonância com essa experiência que você teve. Ok? Esta frustração, ela pode se dar também em relação a terceiros, como também em relação a nós mesmos. Quando ela se dá com terceiros, nós tendemos a rechaçar esta pessoa, ou dependendo do nível, nós rechaçamos pessoas com este perfil. Como é o caso de uma decepção amorosa, nós tendemos a rechaçar aquela pessoa que nos decepcionou, isso é num nível. Num segundo nível, nós rechaçamos pessoas com aquela característica que o nosso cérebro associou como sendo a característica daquela pessoa. Eventualmente, você teve uma decepção com uma pessoa de um determinado signo, e aí você começa a rechaçar pessoas deste signo por associação, simplesmente. Eu tive uma decepção com uma pessoa com um tom de pele ou um cabelo de uma determinada forma, ou uma fisionomia facial, específica, ou um genótipo. E aí eu começo, sempre que eu encontro pessoas com esse perfil, eu tendo a rechaçar. O nosso cérebro ele tem a tendência a fazer esse tipo de associação. E aí vem o pré-julgamento,
E num aspecto mais profundo, uma decepção amorosa eventualmente me fecha até para o amor, dependendo da profundidade com que houve aquela decepção. Como em alguns casos eu não admito que eu tive uma decepção tão profunda, eu passo a sabotar meus relacionamentos, novos relacionamentos, por conta de uma decepção passada. O nosso inconsciente ele tende a se antecipar a fim de evitar o aborrecimento. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se numa relação passada eu cheguei a um ponto em que me apaixonei e logo após essa paixão veio a decepção amorosa, então o que acontece? O nosso cérebro cria mecanismos tipo, eu posso me relacionar numa boa, eu vou conhecer pessoas. E ao me relacionar com essas pessoas, no momento em que eu começo a me apaixonar, o cérebro já automaticamente cria um mecanismo para sabotar esta relação, porque eu não quero passar de novo por aquela experiência que eu passei no passado, que eu passei anteriormente. Assim ocorrem as sabotagens. Nas questões financeiras, por exemplo, eventualmente, nesta ou em vidas passadas, porque na nossa terapia nós também vamos a vidas passadas, nós puxamos eventuais crenças de vidas passadas, você teve uma experiência em que você ficou rico e ao ficar rico você passou a se relacionar com alguém. E ao se relacionar com esta pessoa, você descobriu que esta relação baseava-se exclusivamente em interesses materiais, financeiros. E aí você descobriu que aquela pessoa não te amava. E quando isto ocorre, as sabotagens podem ser as mais variadas que você possa imaginar. Tipo, não vou ficar rico, porque se eu ficar rico eu não vou encontrar uma pessoa que se relacione comigo sem interesse. Ou, não vou ficar rico, porque vou me decepcionar no amor. Vou passar novamente por uma decepção amorosa. E aí o inconsciente, que não está somente no corpo, o nosso inconsciente ele também atua a nível espiritual. Tá? Nós trazemos memórias de existências passadas que continuam ali, né, prontas para acionar. O nosso inconsciente continua pronto para acionar o gatilho que vai evitar uma decepção. Isso chama-se zona de conforto. As pessoas pensam que zona de conforto é a pessoa ficar deitada, né, acomodada. Não, a zona de conforto é uma região psíquica, tá? É um estado psíquico em que o nosso inconsciente encontra para não reviver situações de dor, de sofrimento, baseado em memórias, em experiências. Por isso eu sempre digo que a experiência é burra. Ah, fulano é muito experiente, né? Não. Engraçado, né? Eu achei que com a idade eu ia ser mais experiente. Com a idade eu venho descobrindo cada vez mais, né, que as minhas experiências passadas, elas não contribuem para a minha evolução, muito menos para me libertar e me curar. Então nós fazemos esse trabalho dentro das nossas terapias. As decepções e frustrações surgem porque nós criamos expectativas, nós criamos uma ilusão, nós depositamos a nossa esperança, eventualmente até a nossa própria fé em algo externo. Veja, não adianta eu depositar toda uma esperança em Deus achando que Deus vai descer das nuvens e vai me salvar. Isto não acontece. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que provar, mostrar para o universo, criar ressonância junto ao universo que permita com que a sorte venha ao meu encontro. A sorte, pura e simplesmente, ela não existe. A sorte, né, é quando o preparo e a oportunidade se encontram. Porque não adianta você ser uma pessoa, né, que está sempre acontecendo eventos favoráveis na sua vida, se você não sabe aproveitá-los. Também não adianta você treinar, né, e os eventos não acontecem, você não sabe como criar situações de sorte. Veja, se você é um caçador,
Você tem que estar no lugar certo na hora certa. Se você é um pescador, você tem que saber qual é a época em que em que você vai ter maior facilidade de pescar. Se a pesca é no rio, é uma lua. Se a pesca é no mar, é outra lua. Né? Então, se você vai caçar, por exemplo, você tem que ter um foco, um objetivo. E nunca deposite a esperança na caça. A esperança, ela está no caçador. O potencial está em você. Você não deve se preocupar tanto, né? Se o teu adversário numa guerra ele é mais forte ou ele é mais fraco. Você tem que estar preparado para qualquer situação. É você quem tem que ser forte. É você quem tem que ser resistente. Entende? Então, é fundamental entender a diferença, né? E por que certas situações sempre ocorrem na minha vida? Vamos falar agora de eventos. Por que certos eventos são repetitivos em minha vida? Porque existe uma coisa chamada lei da atração. Essa lei da atração ela precisa ser bem compreendida. Ela não está relacionada a palavras e pensamentos conscientes. Ela está relacionada a palavras, pensamentos e, sobretudo, sentimentos inconscientes. Você atrai com muito mais força aquilo que você sente. Então, se você é uma pessoa que está sempre preparado para o pior, você vai atrair o pior. Então, dito isto, o que fazer para não ter decepção e frustração? É não se iludir? Não. Seja você. Nós precisamos criar expectativas, nós precisamos ter, entusiasmo e motivação para as coisas. Entende? Então, se você é uma pessoa passional, uma pessoa que gosta de viver, aquela realidade, aquela paixão, não fuja disto. Apenas aprenda a ter resiliência, a voltar ao teu prumo, ao teu equilíbrio, quando você perceber que aquilo ali não é bem como você achou ou imaginou que fosse. Entende? Porque senão você vai se tornar uma pessoa fria, que também é uma zona de conforto. E aí você começa a se relacionar com as pessoas baseados com as pessoas de uma forma fria e calculista. E aí você pode ter consequências graves para o seu organismo, sobretudo os rins e os órgãos sexuais, no caso de relacionamentos. Você pode ter consequências graves para o seu fígado, no caso das frustrações. Você pode ter consequências graves para o seu coração e pulmões, no caso de tristezas profundas, como também nos próprios rins. Pelo fato de você, eventualmente, não conseguir se relacionar de uma forma mais íntima, os nossos rins também choram por conta disso. E eventuais frustrações podem chegar a um caso tão grave, elas não são somatizadas a nível de fígado, elemento fogo, Elas podem ser somatizadas com o elemento terra. Quando elas são somatizadas, eu falo aqui da metafísica dos elementos do nosso corpo. Eu vou deixar um link aqui falando sobre isto. Cada parte do nosso corpo, ele vibra mais um elemento, seja ele terra, água, fogo, ar ou éter. Quando uma frustração ela vibra no elemento água, vai te trazer tristeza, melancolia, depressão. Quando ela vibra no elemento ar, ela pode trazer de ansiedade a tristezas também, E eventualmente a um desejo de fugir da realidade. Quando ela vibra no elemento fogo, ela vai causar danos ao nosso fígado, eventualmente à vesícula e ao fígado. Mas quando ela vibra no elemento terra, a coisa é um pouquinho mais séria, porque ela vai gerar problemas ligados ao diabetes e pode gerar ao pâncreas e a qualquer célula ou órgão do nosso corpo em forma de câncer. Se você criou expectativas exageradas acerca de algo ou alguém, saiba ter resiliência, aprenda a perdoar, aprenda a se perdoar, a entender que nós, eu e o outro, temos o direito de errar, temos o direito de nos decepcionar, temos o direito de aprender algo com este processo. A vida, as mudanças emocionais, elas fazem parte da nossa vida. Você está um pouco deprimido, essa melancolia eventualmente é necessária. Em algumas pessoas ela é até um pouquinho mais necessária do que em outras.
porque ela vai fazer você se fechar um pouquinho mais em si e vivenciar um pouco a sua realidade interior. Parar de estar muito na expectativa de algo externo. Quando ela é exacerbada para a sua realidade, para o seu biotipo, para o seu humor, para a sua natureza, aí ela passa a ser prejudicial. Então ter ansiedade é normal, ter estresse é normal, ter depressão é normal, porém o grau e o tempo em que você fica nessa, né, é que é o perigo. Eu vou ensinar uma planta medicinal que é ótima para te lavar de emoções, de sentimentos, de frustrações, de coisas, de mágoas, das mais águas, né? Porque dos 5 elementos, a água é a mais sensível de todas. É uma planta que lida com o elemento água no nosso corpo. Como eu citei, decepção e frustração pode vibrar nos 4 elementos materiais, tá? O éter, ele é a memória. Mas o elemento água é aquele que absorveu aquela experiência de forma emocional. A água é quem transporta a memória emocional para as nossas células. Então é fundamental escolher que tipo de emoção eu estou alimentando, que é a colônia. A colônia é uma folha, né? Ela é maleável, alongada, como você está vendo aí. A colônia, ela é excelente para limpar a nossa aura, né, de frustrações, de mágoas. Banho e chá de colônia são plantas que eu te aconselho utilizar nesses casos. Ok? Se você quiser aprender algo mais, como utilizar esse banho, como utilizar esse chá, você fique à vontade, você pode me chamar no chat ou enviar aí uma mensagem pelo WhatsApp e eu terei o maior prazer de ajudar. Vou ajudar, ok? Shalom.